Olá pessoal, meu nome é John Robert. Mais uma vez estamos aqui no canal colocando o direito em discussão. E hoje vamos dar continuidade à questão da reforma trabalhista e ver como é que está essa situação sobre a justiça gratuita. Um dos temas mais discutidos aí desde a reforma, desde a implementação que entrou em vigor a nova lei, porque os artigos que a gente vai falar hoje, eles acabam tentando limitar o direito do trabalhador de ajuizar a ação. Por exemplo, o artigo 791A, no parágrafo 4º, diz que o trabalhador ele vai ter que ajuizar, tem que pagar custas do processo quando ele perder os pedidos feitos numa ação, mesmo tendo a justiça gratuita. Da mesma forma, o artigo 790B, que fala que se ele pedir uma perícia para insalubridade ou periculosidade, por exemplo, e ele perder aquele pedido, ele vai ter que pagar os valores do perito. E nesses dois artigos aqui, mesmo tendo a justiça gratuita e ele não tendo condições de pagar, a lei diz que pode descontar do próprio valor que ele ganhar naquela ação ou de outra ação qualquer. Ainda tem o artigo 844, que fala no parágrafo 2º e 3º que se ele faltar injustificadamente na primeira audiência lá, onde põe fim o processo vai ser arquivado, e aí para ele ajuizar novamente outra ação, ele vai ter que pagar as custas do processo anterior. Então, esses três artigos, eles são vistos como um limitador ao direito do trabalhador em ajuizar ações na Justiça do Trabalho. E por conta disso, eles acabam sendo discutidos se são constitucionais ou não. Então, são várias solicitações aos tribunais regionais do trabalho que analisem essa questão. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o TRT da 4ª Região, ele já julgou inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 791. O que ele fez? Quando ele julgou o processo que analisou essa questão, eles chegaram a um consenso da maioria de que a expressão, ainda que beneficiária da justiça gratuita, seria inconstitucional. Ou seja, se a pessoa, o trabalhador que entra com a ação, ele tem a justiça gratuita, ele não vai ter que pagar nada. Esse foi o entendimento consolidado no Tribunal Regional da 4ª Região. Igual ao tribunal aqui do Rio Grande do Sul, da 4ª Região, já teve julgamento desta matéria os tribunais da 14ª Região e da 19ª Região, que também declararam a inconstitucionalidade da expressão no parágrafo 4º para fins de coibir o pagamento de custas ou mesmo honorários de sucumbência ao trabalhador que ajuiza uma ação e perde algum pedido nela. Com relação ao artigo 790B, a gente ainda não teve nenhum tribunal que se manifestou com relação a esse artigo em específico. Com relação ao artigo 791A, ainda para finalizar, ainda tem arguições pendentes de análise no TRT da 1ª Região, da 3ª Região, 7ª Região, 10ª Região e 15ª Região e 22ª Região. Todos esses tribunais regionais do trabalho têm já a arguição recebida para discutir se é constitucional ou não esse parágrafo 4º do 791A, mas não foi julgado ainda. O único tribunal regional que considerou válido esse artigo, ele disse assim, é constitucional, foi o Tribunal Regional da 18ª Região, que analisou a questão e disse, não, está valendo, é constitucional, pode cobrar, mesmo que o trabalhador tenha a justiça gratuita deferida no processo. O outro que já tivemos decisões referente a esse tema é o artigo 844, parágrafo 2º e 3º da CLT, que fala sobre a questão de ter que pagar custas
para entrar com outra ação quando ele acaba faltando a uma audiência e o processo é arquivado. O Tribunal Regional aqui da 4ª Região também já julgou esse tema e considerou inconstitucional. Disse que não pode ser exigido o pagamento de custas para um trabalhador que tem justiça gratuita para entrar com a ação novamente. Então isso já foi julgado e resolvido aqui no nosso Tribunal da 4ª Região. No TRT de Minas também já teve o julgamento disso e foi considerado inconstitucional também essa questão do parágrafo 2º e 3º do artigo 844, nos mesmos moldes aqui do TRT da 4ª Região. O outro TRT também que já julgou essa questão foi o TRT da Bahia, que também analisou essa questão do artigo 844 e considerou inconstitucional o parágrafo 2º e 3º da CLT. Então, esse é o panorama geral hoje que a gente tem nos tribunais regionais que estão julgando. Não temos um posicionamento ainda do TST, não tem um julgamento sobre isso. Já tem julgamento se manda pagar ou não custas e honorários nas turmas do TST, mas não tem uma decisão, uma análise da questão de constitucionalidade ou não dessa matéria. Aonde a gente já tem uma repercussão e processo em julgamento é no próprio STF. Tem uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, do número 5766, que está tramitando lá no STF, e ela é da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, aonde o processo atualmente ele está suspenso, o julgamento, por conta de pedido de vista. O ministro Luiz Fux fez o pedido de vistas, aonde a gente já tem 2 votos proferidos nesse processo, que um é do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, aonde ele disse que é válido os dispositivos, e o outro voto dado no processo é do ministro Edson Fachin, o qual entende que esses artigos são inconstitucionais, então não deveriam estar sendo exigidos pela lei. Então, assim, enquanto o STF não bater o martelo, não julgar esses artigos, essa ação de inconstitucionalidade, esse tema ele vai estar sendo discutido muito nos tribunais regionais, porque o TST ele está esperando justamente uma posição do STF para não ter que decidir e daqui a pouco ser uma decisão contrária que o STF tomar e ele ter que voltar atrás. Então, por isso, o Tribunal Superior do Trabalho não se manifestou ainda, mas tem julgado favorável e tem julgado contra essa cobrança de honorários para quem tem justiça gratuita no processo do trabalho. Então, esse era o tema. Na maioria, pela própria situação que a gente coloca aqui, na maioria dos tribunais regionais o posicionamento é de inconstitucionalidade. Tem bastante tribunal que ainda não julgou esse tema. Deve também muitas vezes estar esperando o resultado do julgamento do STF, mas a gente vai ficar aguardando para deixar vocês atualizados aqui em vídeos futuros, tá? Deixa aí teu comentário se gostou ou não do tema, deixa também lá registrado qual é o tema que você quer ouvir, quer se inteirar aqui no nosso canal, que a gente vai procurar tentar sempre trazer um tema de interesse de quem assiste o canal. Muito obrigado, tchau!